aí, me diz, fala comigo. Aí está. Aí está! Então estamos chegando aí para mais um episódio do Baldcast, episódio número 20. E tem convidado na sala aí, ô Baldi. Temos convidados hoje aí? Hoje é uma noite especial, né? Uma noite Vai fria. me chamar de convidado, eu vou sair da sala já. Porra, meu, como assim convidado, cara? Eu sou de casa. Não, é convidado. Cara, a gente é escutado, velho. A gente é escutado na Alemanha, na Irlanda. Olha, tá indo longe, hein, esse Baldcast, viu, cara? Cara, Tá certo que o pessoal lá não. Enquanto eu tomo banho. Tá certo enquanto que lá. Eu tomo banho, eu coloco a minha caixinha que o Leandro Baldi me sugeriu comprar, que é aquela caixinha especial, sabe, Leandro? Coloco lá no banheiro, vou tomar meu banho e saio escutando vocês. Às vezes dou umas gargalhadas, às vezes, né, fico um pouco mais sério. É verdade, é verdade. Então tá. Quem tá chegando aí, você que nos acompanha pelo Spotify, aí o Baldcast.com, Baldcast.com é bom. Spotify.com. Cheguei a ficar emocionado aqui, tu viu que meus olhos lacrimejaram agora, o pessoal do YouTube agora aqui tá vendo. Que emoção, né? Spotify.com/, cara, entrou uma trave no meu olho, que nem diz o evangelho. Spotify.com/Baldcast. Quem nos ouve, então, aí já ouviu a voz do pré-candidato hoje. Hoje, pré-candidato. É isso? 21 de agosto, 21 de agosto, 22, 23 de agosto, esses dias aí é pré-candidato. Então, pré-candidato Matheus Aires, à vereança de Porto Alegre. É o primeiro da saga que a gente vai na sequência aí, né, mano? Tentar ouvir aí gente de tudo quanto é lugar, hein? E de todos os pelos, de todos os naipes. Assim que é bom, né? É isso aí. Mas a gente começa sempre por aqueles que a gente tem mais, né? A gente começa com aqueles que sempre podem nos atender aos 58 do segundo tempo. Isso. Tem que estão mais de casa, a gente começa. Aqueles que vocês podem fazer um carinho e também agredir. Ah, prepare-se. prepare-se. Então tá, você também que tá no YouTube já nos acompanhando, já em vídeo com a live na íntegra aqui, né? Você já tá acompanhando com a gente o Matheus Aires, pré-candidato a vereador de Porto Alegre. Então, youtube.com/Baldcast. Então, são esses os nossos canais aí de comunicação. Clica no sininho, ativa aí e tudo mais, e vamos embora, e toque meu voe, Chakamura don't fly. Então, assim, gente, encerrados os sorrisos, Baldi, te passei aí a motivação, né, do que a gente vai conversar nessa noite aí. Então, assim, tu teria aí a conversa de abertura ou tu acha que eu vou daqui? O que tu me diz? Eu queria dar a palavra pro Matheus aí. Então tá, se apresentar? Isso aí. Tá bom. Então tá bom. Então eu sou o Matheus, estou aqui em casa, né? Esse é o que o tempo nos oferece, né? Nós gostaríamos aí já de estar numa outra etapa, né? Quem sabe até fazendo numa mesa, né? Esse debate, essa partilha, mas é o que nós temos por momento. E nós, mesmo não concordando com tudo, aceitamos também, né? Fazemos a nossa parte. Então, sou Matheus Aires, Matheus Cruz de mãe, Aires de pai. Sou pré-candidato a vereador, é minha segunda eleição. Primeira, a gente brinca, né? E que batemos na trave, 4.076 votos. Em números universais, estaria na Câmara. Com a questão dos cálculos eleitorais, das coligações, eu fiquei como segundo suplente da coligação, na época PP, PSDB, PMB, e desses três partidos, e agora, e no meu partido como primeiro suplente, sou sociólogo de direita, que é difícil encontrar no mercado, sou professor de sociologia, sou cientista político, sou radialista, né? Aqui em Porto Alegre trabalhei por quase 15 anos na Rádio Aliança, uma rádio católica, então uma rádio gospel ou voltada ao público católico, e como professor também com quase 10 anos na Rede Marista e na Rede Jesuíta. Sou casado, e agora vai a parte do currículo mais importante, sou casado, 3 crianças, 2 aqui conosco, a Júlia e a Helena, 6 e 3 anos, e o Pedro já no céu, né, junto de Deus, sendo cuidado por ele. Essa é a nossa família. E consagrado à comunidade Paz e Mel, uma comunidade católica aqui de Porto Alegre também, e à disposição dos amigos aí para te bater esse papo. Já larga tuas redes sociais aí para o pessoal te seguir aí. @Matheus Aires Oficial, lá no Instagram, pode seguir, no Facebook curte a página, já clica no seguir, e no YouTube também, lá no sininho vermelho, clica Matheus Aires Oficial, a minha vida tá por ali, os meus posicionamentos, meu trabalho, tá tudo por ali. Perfeito.
Perfeito. Começa daí, Baldi, ou eu começo daqui? Manda aí. Posso começar. Matheus, conta um pouco para nós a origem desse desejo de vida pública. Certo. Como surgiu isso? Tá bom. Isso surgiu desde muito jovem, né? Olhando para minha história, eu reconheço em vários momentos essa questão assim de estar à frente, de liderar, né? E sempre no meio político, nem sempre no partidário, né? Mas no meio político, ou seja, em lugares de decisão e que envolvem mais do que a minha vida. Então isso foi assim no Grêmio Estudantil da escola, foi assim no diretório acadêmico, né? Na minha universidade, que é a PUC, nós tínhamos o CASTA, Centro Acadêmico São Tomás de Aquino, que estava fechado há quase 10 anos, e eu lá estudando, resolvi, junto com os professores, reabrir, então foi uma entrega bacana. Depois na igreja também, dentro dos diferentes movimentos, sempre gostei de estar muito envolvido, tanto no CLJ, EJC, Renovação Carismática, e na comunidade Paz e Mel. Mas no sentido de me colocar à disposição, né? Porque onde nós tem vários defeitos e várias qualidades, né? Algumas das minhas qualidades, né, não tenho tantas, mas uma ou outra é gostar de falar, gostar de liderar equipes, gostar de transformar situações, transformar vidas. Foi assim num centro de acolhida, foi uma obra social que eu participei como diretor financeiro e administrativo por alguns anos. Foi assim na minha comunidade onde eu morava, no bairro Menino Deus, é assim no bairro Nonoai. Então eu sempre tive isso, Leandro, sempre reconheci na minha história participar politicamente das coisas. Na política partidária, 2012 foi o ano, eu fui convidado para participar de um partido político muito pequeno aqui em Porto Alegre, chamado PHS, número 31, e que tem o símbolo de uma abelhinha. E naquela época, abelha e mel já fazia muito parte da minha vida. Então eu senti como um chamado, fui ler o Estatuto do Partido, um estatuto embasado na doutrina social da Igreja, que é a doutrina social que eu sigo como princípios e valores, e então resolvi entrar no partido. E aí já tem uma história engraçada, né? Fui convidado para ser presidente municipal do partido. Então, como presidente municipal do partido, eu teria liberdade de poder articular, de poder convidar pessoas, de poder nos inserir na dinâmica política partidária da cidade. Sexta-feira foi o dia. Fui lá eu e 12 amigos. Muitos destes casados, inclusive, então eram casais também. Nós assinamos a ficha, assumimos o partido. Sexta. Minha experiência durou 4 dias. Sexta, sábado, domingo, segunda-feira de manhã, um amigo que estava comigo na sexta-feira me liga. Naquela época eu não tinha WhatsApp como tem hoje, assim, que tão fácil acesso. Acho que o Facebook até tinha, mas não era também assim com, né, celular todo mundo e tal. E aí ele me liga, Matheus, o que tá acontecendo, cara? Olha a contracapa do jornal. Aí eu, tô sem jornal aqui. Eu fui lá e peguei. Quando pego a contracapa do jornal, o presidente estadual do partido, que foi quem me convidou para ser presidente municipal do partido, abraçado com uma candidata na época chamada Manuela, né, que era a candidata a prefeita aqui em Porto Alegre, os dois de braços dados. Tamo juntos. Buenas. Eu respeito, acolho, mas não é a minha ideologia, não são os princípios que eu sigo. Então eu liguei para ele e falei, tchê, eu como presidente municipal deveria ser consultado sobre a aliança municipal. E eu até fui bem sincero, sabe, Diego? E Leandro, bem sincero. Eu falei o seguinte, se trouxesse isso para votação partidária e eu perdesse no voto, eu aceitaria. Eu não faria campanha para ela, sairia do páreo, não faria campanha, mas não me desfiliaria, porque democracia também é demo, né? É democracia, é metade, é divisão, então significa que também tu pode perder, mas tem que perder no voto, tem que perder, né, num bom diálogo. Perdemos não houve esse diálogo. Segunda-feira à tarde, nós 14 nos desfiliamos e a minha mente voltou o que passa na maioria da mente das pessoas. A política é uma droga. Para não adjetivar de outra forma, né? A política é tudo igual, são todos iguais, pá. E aí eu desapareci. Continuo? Quer fazer? Alguém falou alguma coisa? Não, toca a ficha. E aí, aí eu virei articulista, Leandro. Virei articulista, comecei a escrever sobre política, mas como professor, como cientista político. Então escrevi para Correio do Povo, para Zero Hora, para a revista Voto. Comecei a escrever assim, né, em diversos lugares.
Até que em 2013, então passado um ano, né, eu escrevendo sobre política, eu e minha esposa fomos para a Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, com o Papa Francisco. E dentre as palestras, né, que ele dava, as homilias, as formações, ele disse algo parecido com isso. Se você é jovem, né, em 2016, então já fazem 4 anos, eu tinha 30 anos, se você é jovem e está sentado aqui na praia de Copacabana e gosta de política e não se envolve com política, você é um bundão. Naquele momento, a minha esposa me deu um cotovelaço e falou, ó, Toma. É pra ti. Toma o que te mandaram. Eu falei, eu entendi, Renata, que é pra mim. E eu não sou bundão. Então é o seguinte, vamos recomeçar. Mas vamos recomeçar de outra forma, né? Não, ao invés de procurar um partido e começar a fazer política partidária, eu resolvi estudar não a parte teórica, porque isso eu não tenho por completo. Aliás, eu não sou intelectual, eu reconheço isso muito tranquilamente. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler, mas não sou intelectual. Mas conhecia um pouco de política teórica. Eu queria conhecer um pouco de política na prática. Então eu comecei a conversar com amigos e amigas que já estavam nesse mundo. E que começaram, né? E foi um processo um pouquinho mais longo, mas muito cheio de paz. Muita paz, sabe? Muita ordem, muita paz. Então, 13, 14, 15, eu fiz essa minha aproximação ao mundo político através de amigos, através de amigas, aliás, de diferentes vertentes ideológicas, para conhecer, para entender o que acontece no corredor, o que acontece lá no plenário, que a grande maioria não enxerga, não sabe, né? Ou até sabe, mas duvida que aconteça mesmo. Então, eu fui assim. Em 2016, em janeiro, eu peguei os 30 partidos que existiam, deletei alguns da minha frente, assim, numa folha de papel que eu não gostaria de participar, e aqueles que sobraram, eu li todos os estatutos. Porque... Essa seria a minha segunda pergunta, né? Por que tu escolheu o partido que tu estás hoje? Tá, então tá bom. Então eu li todos os estatutos, não é? E eu tinha uma certeza, eu não vou encontrar um estatuto perfeito, mas eu quero encontrar aquele que mais se aproxima da doutrina social da igreja, que eu já citei aqui, que é quem me conduz, né? Eu gosto dos valores cristãos católicos, e encontrei no PP, né, quase que um Ctrl-C, Ctrl-V, como se diz, quase que como uma cópia da própria doutrina social da igreja. Os mesmos princípios eu li no PP. E claro, depois estudando o PP, eu fui perceber também que ele foi criado, né, com muita, como é que eu vou dizer assim, muitas sugestões da igreja, na época que ele foi criado. Então, assim, tem um alinhamento ideológico. E eu queria, Leandro, entrar no partido e não morrer dentro dele. Não. Mas eu queria entrar no partido e permanecer nesse partido o máximo de tempo possível. O que eu digo? Se não para sempre, né? O máximo de tempo, por quê? O partido pode mudar de nome, o partido pode, através das suas lideranças, mudar os seus valores. Bom, aí eu saio. Porque, assim, olha, é muito idealismo, é mágico, é quase assim, sabe? Uma novela, achar que tu vai encontrar num partido utópico, a perfeição. Né? Utópico, né? Para usar aí que Thomas More. Essa utopia, esse idealismo, esse céu na linguagem cristã, tu não encontra aqui. Por quê? O partido é feito de pessoas. O partido é feito de histórias de pessoas. E nós, como pessoas, eu começo por mim, se olho para a minha história, eu tenho várias vergonhas de capítulos da minha história. Hoje eu estou ligado ao PP, né? Eu fiz parte da juventude do PT em Porto Alegre. Eu respeito o PT, eu respeito as pessoas do PT. Mas a ideologia que falava para mim alguma coisa lá atrás, quando eu tinha 14, 15 anos, não fala mais. Ela não fala mais para mim, ela não bate mais com o meu jeito de encarar a vida. Então, assim, e se eu fosse do PT hoje, por exemplo, eu estaria muito envergonhado, porque eu seria um mentiroso, eu seria um hipócrita, eu seria um fariseu. E no PP não. No PP eu gosto da ideologia, gosto dos princípios. Vários personagens do partido eu não gosto, né, dessas pessoas, não gosto dos seus posicionamentos, mas eu respeito. Eu acolho e eu não acredito que ninguém é irrecuperável. Aquele que é irrecuperável, que pague as suas penas nesse mundo, aonde tem que pagar as penas. Né?
Agora, no outro mundo, e vocês já viram que eu uso bastante a linguagem cristã aqui, né? Não cabe a mim julgar, não cabe a mim condenar, né? Eu não sei o que estarei fazendo no dia da minha morte, né? Então, eu espero que esteja fazendo bem, né? Eu espero, é a minha luta diária, mas eu não sei. Viu? Como é que os outros... Teve o conhecimento da diretriz do partido, né? Do seu estatuto, fez o reconhecimento, fez o período de namoro, fez o discernimento, beleza, é esse o partido. Inicia-se, então, lá em 2016, essa caminhada, né, de pré-campanha, tal, e ali deu na trave, ficou na suplência, né, e aí teve depois a experiência de vereador suplente, né, com os movimentos, com as danças das cadeiras aqui em Porto Alegre, a gente acompanhou isso muito próximo, muito perto, mas eu quero fazer justamente essa reflexão, né? Tu fizeste essas leituras, tu estudaste... Deixa eu só fazer uma correção, Diego. Faça, por favor. Só fazer uma correção para depois passa e fica registrado. Eu usei o termo irrecuperável, tá? Eu usei esse termo de forma equivocada, porque existem pessoas, sim, que podem ser irrecuperáveis, né? E essas pessoas, e aí eu continuo com a mesma ideia, precisam pagar suas penas aqui da forma que é estabelecido pela lei, né? Seja prisão perpétua num lugar, pena de morte em outro, enfim, tá? O que eu quis dizer do irrecuperável, só para deixar bem claro assim, meu posicionamento, é no sentido de nós devemos acreditar na recuperação das pessoas. Tá? Sim, então, assim, sim. Deixa eu tirar aquele termo que pode parecer que eu concordo que todos são... Não, tem pessoas que não são recuperáveis, né? Em termos da terra, vamos dizer assim. Sim. Olhando assim, o campo de atuação do vereador, né, Matheus? A gente... Tu fez todo esse discernimento, tu traz a tua bagagem de vida, os teus princípios, os teus valores, as coisas que tu acredita, tu confrontou isso, né, com a tua vida jovem, com a tua vida adulta, com a tua vida madura, tu confrontou, tu enxergou em algum partido, em algum estatuto desse partido, essa coerência com que tu vive e tu mergulhou, foi para dentro, tu estás dentro hoje, né, entre aspas, do jogo, né? Tu estás hoje jogando dentro da política. O que muito me preocupa é essa falta de sensibilidade de grande parte da população, né? De grande parte da população, de muitos amigos nossos, né? Que não conseguem, e aí, de repente, por falta de proximidade, fazer esse discernimento do campo de atuação do vereador, das suas premissas locais, daquilo a qual o vereador é responsável por fazer, por estar atento, por trabalhar, por votar, por se posicionar, né? Aos grandes temas da nossa nação, né? Aos grandes assuntos, às grandes pautas nacionais. Hoje o nosso sistema político, né, nos restringe a muitas pautas, né? Existem pautas que não adianta a gente levantar a bandeira aqui no púlpito da vereança que isso vai ser votado em Brasília, não vai ser votado em Porto Alegre. Então, assim, desde esses exemplos partidários, né? Ah, porque o fulano do PP nacional é corrupto. Não, sim, ele é, mas aqui, de repente, eu não quero ser. E pode ter em Porto Alegre também. Exatamente. Então, assim, é uma engrenagem muito complexa, muito cheio de nó. Aqui se sai de um caminho, se atravessa o Imbituba é outro, se chega em Brasília é outro. Então, assim, no campo de atuação do vereador, se tratando da aldeiazinha, né, aqui de Porto Alegre, né, esses temas mais tocantes, esses temas mais quentes, né, que assombram, que tomam conta das redes sociais, como lidar com isso nos corredores da Câmara de Vereador, né? Como se posicionar dessa forma lá dentro? Buenas, Diego. Boa pergunta. Nós vereadores, os vereadores sabem que quando falam de temas nacionais, estão falando para o seu público, estão tentando fazer alguma pressão, né, em relação a quem vai poder decidir, se é âmbito estadual, deputado estadual, se é Câmara Federal, é deputado federal, senador. É muito mais uma pressão, é muito mais um jogo. Posicionamento e pressão. Entendi. É se posicionar, olha, você que me acompanha aqui em Porto Alegre, eu penso assim, sobre esse tema. Não significa que vai aprovar nada, alguns até tentam implementar projetos, né, que são de âmbito federal, por exemplo, tá? É bem concreto. Mas acaba se tornando inconstitucional, né? Porque não vai se votar aqui, né? Não se passa, né?
dependendo da Câmara, pode até se votar e pode até ser aprovado. Nós temos aí 476 câmaras municipais no estado, certo? Se eu não estou enganado, esse é o número de cidades. Cada um tem o seu regramento próprio. Em Porto Alegre, regimento. Então, em Porto Alegre, até pouquíssimos anos atrás, qualquer matéria apresentada por qualquer vereador passa para a CCJ. É uma comissão chamada Comissão de Constituição e Justiça. E para quem não conhece, é composto por uma parte dos vereadores da casa. Perfeito. Outros vereadores estão em outras comissões. Lá, um voto de um dos vereadores daquela comissão para que o assunto fosse para plenário. Então, na área penal, é toda federal, tá? Ela é toda federal. Mas um vereador lá e disse, olha, existiu, tá? Projeto de lei que o criminoso que estuprou um cachorro ficará anos na cadeia. Precisa de um voto na CCJ para ir para o plenário. Que era constitucional. Ele é inconstitucional. O que vale é o voto do vereador. Então ele é constitucional. Esse assunto vai a plenário. Não aconteceu, Diego. Não aprovou. Mas, se quisesse, poderia ter aprovado. E aí, a lei vai para eu fui dando uma catada aqui, Matheus. Deu uma picotada no sinal aqui. Deu uma picotada no sinal. Mas eu consegui ir catando algumas coisas. Eu não sei se depois, na hora que a gente publicar, vai estar... eu acho que a gente consegue sintetizar isso. Resumindo... Isso tu vai editar agora, então. Não vou nem editar. Na hora que subir, eu acho que ele acaba... ele acaba compilando. Acho que aqui, para a nossa gravação, ele deu uma picotada. Mas, hein, Baldi, eu não sei se para ti ficou faltando alguma informação, mas o que deu para entender de forma geral é que em algumas situações, algumas casas permitiam que eu apresentasse lá um projeto que era de cunho nacional e passando pela CCJ, isso vai a plenário. E isso indo a plenário, tá? Isso indo a plenário. Qual é o impacto para o município, né? Vamos supor aqui, não sei se eu vou ser muito errôneo em falar aqui a respeito de um tema de cunho federal aí, sei lá, seja ele... Oi? O impacto, na realidade, mesmo se aprovado for, é zero em termos de viver aquela proposta legislativa. Aplicabilidade. Entendi. Agora, envolveu custos e o Estado perdeu dinheiro. Porque o tempo que os vereadores ficaram sobre essa matéria, enfim, os vereadores, pelo menos por 1 hora, já vai dar alguma grana que poderia talvez comprar um respirador, para usar um exemplo desse tempo de pandemia. Entendi. A aplicabilidade zero. Agora, para o eleitor do cara, é um posicionamento, né? Chama atenção e às vezes fideliza o eleitor. É muito mais político do que prático para a vida de quem mora naquela região. Isso. É demagógico. A minha próxima pergunta tem relação com essa guinada conservadora que a gente tem visto aí, né, nesses últimos anos, começando, acho que esse movimento todo começou em 2013, aí, com as manifestações, né, que a gente teve, aquelas grandes manifestações com o povo indo às ruas. Me parece que um movimento de, digamos assim, pequena conscientização política do afegão médio, né, do brasileiro comum, assim, querendo se envolver e enchendo o saco e o afegão acebolado. Então me parece assim que a gente está numa guinada conservadora. Eu queria a tua opinião a respeito dessas eleições, né, do que vai. Claro que a gente está num cenário atípico, né, de pandemia, de isolamento social, e isso talvez afete um pouco o cenário
né, e o resultado das urnas aí na próxima eleição. Mas me parece que esse movimento tende a se fortalecer, essa tendência conservadora, né? Então, como tu encara isso, tu sendo um candidato conservador, né? Surfaria nessa onda, entre aspas, digamos assim, né? E como tu enxerga que isso pode desencadear agora aí nas próximas eleições, tanto para vereador quanto para prefeitos, né? Certo, acho que eu entendi a pergunta, tá? Se eu desviar um pouquinho, tu pode, por favor, fica bem à vontade de interpelar e corrigir, tá? Porque deu uma Eu até cortadinha. posso melhorar. Qual o Mas é sobre o movimento impacto... conservador, né? Isso, qual o impacto, né? O que tu enxerga? Qual o impacto que tu enxerga nas eleições, no resultado das eleições dessa onda conservadora que a gente vem presenciando nos últimos anos? Tentando antecipar o resultado das eleições agora, fazendo uma reflexão, surfando essa onda do conservadorismo meio radical, posso dizer assim, mano, não sei se é bem por aí, mas enfim. Eu até não qualificaria como radical, mas assim, é uma guinada para, né, uma guinada para a direita, né? Que de uma forma geral o país deu, né? Sim. E o impacto na Câmara de Vereadores, né? Porque isso tem reflexos, vai ter reflexos nas eleições agora, né? Já teve nas anteriores, né? Segue daí, Matheus, vai lá, para não te atravessar mais uma vez. Foi pouca, mas teve. Pouca, mas teve, sim. Teve sim. Vamos lá. Eu tenho só uma visão, eu não sei se ela é diferente, tua, tá, Leandro? Mas no mínimo ela é complementar. Talvez seja diferente, mas no mínimo é complementar. Eu tenho uma visão, assim, olhando para a história do Brasil recente, que é aquela que nos forma, né? Nós somos formados por toda a história. Mas 2, 3, 4 gerações é quem mais nos forma, porque está mais perto de nós, tá? Eu tenho uma visão de que o Brasil, ele é conservador. É conservador. E se eu olhar para 3, 4 gerações atrás, sempre foi conservador. Sim, a população sempre foi conservadora. E aí nós temos... Sim. Isso, e nós temos aí no mínimo 4 grandes poderes: legislativo, executivo, judiciário e meios de comunicação. Né? É o quarto poder. Talvez tenhamos mais poderes. Alguns dizem que tem religião também, enfim. Né? Mas tudo bem, vou pegar esses 4 que é como eu enxergo. O Brasil sempre foi conservador. E sempre teve governos assim, a não ser quando esse conservadorismo não conseguiu realizar, e é bem importante assim, não conseguiu realizar a manutenção das pessoas no Brasil. Quando eu falo das pessoas, eu falo principalmente da grande classe média. Classe média não é a classe média que o PT odeia, tá? Classe média que eu falo é classe média alta, média e abaixa. Né? São as pessoas que têm acesso aos meios de comunicação, para deixar mais redondinho assim. O que acontece? Quando na história do Brasil nós temos uma econômica de baixas, quem mais sente? A classe média. Até porque a classe pobre e miserável, extrema pobreza, infelizmente, dificilmente sai dali, né? Infelizmente. Né? Então, isso continua ali. Isso é uma pena muito grande. E é um desafio para esse mundo político partidário. Mas a classe média mais ou menos continua ali, sabe? Desce um pouco, sobe um pouco, desce um pouco. Quando tu começa a ver na tua vida, né, o Estado não te dando uma manutenção de vida mais apertada ou mais abastada, tu fala assim, peraí, só um pouquinho. Tem alguma coisa errada. E aí, então, né, existem movimentos que retornam àquilo que nós somos, conservadores. Né? E quando eu falo conservador, eu não estou falando somente religioso, também religioso, mas o conservador, os valores cristãos. E aí nós iríamos muito mais longe, que não vale a pena agora. Sim. Judaico, então, etc. Mas então, o que acontece? O que aconteceu no Brasil, Leandro? O PT ganhou em algum momento, né? A gente vem do período ali de intervenção, aí vem ditadura, porque o exército, enfim, democracia não faz democracia e se mantém no poder, opa, aí vem um centro-esquerda, né? Vem lá, vem um centrão primeiro, né? O Collor, aí Sarney, Collor, então tá ali, tá dominado, né? Vem para FHC, e aí a economia não consegue das pessoas, ajuda um pouco, mas o pessoal se desespera, cara, e vai para onde?
essa classe média, ela vai para o PT. Né? É o Sim. PL vice-presidente do Lula. É o Lula não mais com as mangas arregaçadas aqui, estado, do PRK, né? Se fala, né? E aí se ganha a eleição. E, Leandro, se mantém uma estabilidade no Brasil. É verdade que se mantém por alguns anos, até chegar o momento do governo Dilma, em que se pagar a conta de todo o investimento mentiroso que se fez. Não tem como pagar a conta. Crise econômica. Resultado da crise econômica, veio o impeachment. E aí vem os conservadores novamente. Só que, ao mesmo tempo, nessa linha que eu estou traçando com vocês, e vem para a palma da nossa mão. Né? Alguns vêm até para relógio, né? Fala no relógio, assim, né? Vê o Facebook no relógio. Então, imagina que e se populariza. O que acontece? Aquele poder da grande mídia que conseguia controlar as nossas mentes não consegue controlar mais. Então há uma repulsa aos meios de comunicação, repulsa ao mundo político, e aparece alguém, que é o Bolsonaro, que representa o conservador, e mais do que conservador, ele é o antipolítico. Ele é o cara que está há 20 anos como deputado federal, ou seja, ele é um político, a família dele toda é eleita, a família é política, mas ele não é político. E aí ele traz consigo o conservadorismo, talvez o Diego falou antes radical, né? E o Leandro usou a palavra guinada, né? Dois termos diferentes, né? Radical e guinada. Mas, de fato, é uma guinada radical para a direita. E aí temos aquelas eleições desse último ano, 2018, onde muita gente ganhou Bolsodória. Como é que é? Bolsodória. Uhum. O Dória abandonou o Bolsonaro no primeiro mês de governo. Sartonaro, aqui no Rio Grande do Sul. Ou seja, as pessoas não sabem como é que ele pensa direito, quais são os planos que ele tem, mas ele tem o Sérgio Moro e tem a gente surfou na onda, né? Isso, e aí surfa na onda. Então aqui em Santa Catarina, o cara foi eleito em primeiro turno, o governador, pelo PSL. Meio ano depois, tá fora, tô fora. Sim. Bom, para 2020 agora... Mas agora, por exemplo, a gente vê um exemplo para te complementar, Matheus, o que tu diz. Tanto um lado quanto o outro, tanto o abandonar o Bolsonaro, isso aconteceu, né? Essa debandada. Aconteceu. E agora a gente percebe o interesse, e é por isso a minha pergunta, porque eu queria chegar nesse segundo momento, a gente percebe uma reaproximação de alguns candidatos, ou aqueles que querem se candidatar a prefeituras e cargos aí, a câmaras municipais, se aproximando, porque como o presidente segue com uma popularidade muito forte... Sim, tem a máquina na mão, né? Os caras, o share político dele está tão grande que tem gente que já está querendo voltar próximo para poder, de novo, tirar mais uma casquinha, né? É verdade. Sabe quem é o líder do governo hoje? O líder do governo do PP, Ricardo Barros. Ele foi líder do governo, ministro do Michel Temer, líder do governo Dilma e líder do governo Lula. Inclusive, foi o responsável pela votação, né? Pelo bom resultado da votação que teve, né? Sim. É o líder do governo hoje. Então vocês conseguem entender? O líder do governo do Lula é o líder do governo do Bolsonaro. Então, louco, o que você está dizendo, Leandro, é muito verdadeiro. Existem aqueles que, por opção, né, uma coisa conservadora, assim, vão atrás dele, e eu acho que tem que ir mesmo, tá certo? É alinhamento. E aqueles que querem se aproveitar a onda. Eu achava, Leandro, que 2020 agora ia ter um impacto fortíssimo do Bolsonaro, sabe? Eu achava. Hoje eu tenho um pouquinho de dúvida, não é muita dúvida, é só um pouquinho. Pelo cenário da pandemia, porque o desemprego aumentou muito, existe o desespero e até uma certa histeria em relação à saúde. Não estou dizendo que não exista coronavírus, não estou dizendo que isso não seja grave, é grave, não tem vacina hoje, nesses dias de agosto, não tem vacina, então é grave, tá tudo certo. Entretanto, né, existe uma histeria, até pela falta de informação. E economia indo mal, então eu acredito que na majoritária, prefeitos, vai sair na frente quem tiver soluções para o momento pós-pandemia. Porque as pessoas estão mais preocupadas na sua saúde, no seu emprego e na sua saúde, do que é aliado ao Lula ou ao Bolsonaro. Isso eu penso que é assim. Agora, no legislativo,
que são as parcelas pequenas da população sendo representadas, 5 mil elege um cara, 6 mil elege um cara, dependendo do contexto, 2 mil votos elegem alguém, então são pequenas parcelas, aí sim, acredito que o alinhamento com o Bolsonaro ou anti-Bolsonaro vai ser um motivo de surfar na onda. Seria uma estratégia de nicho, então, para poder ter sucesso na eleição para a Câmara Municipal, focar no nicho e, bom, se eu tenho uma tendência mais conservadora, mais para a direita, eu foco no nicho mais pró-Bolsonaro, digamos assim, mais pró-governo, para poder, então, ter essa base mais consolidada e a oposição, então, que seria o pessoal anti-governo, aí teria que também focar no nicho contrário, oposição, para poder... Tu imagina assim, em Porto Alegre, Bolsonaro não vai ter candidato, né? O oficial. Mas o anti-PT vai ter, a Manuela. Isso pode fazer com que o voto na legenda, como não tem a legenda Bolsonaro, e ela está dividida em vários partidos, Sim. e tem a legenda Manuela, pode fazer, inclusive, que Travou? Não, tá indo. Mais vereadores alinhados com Manuela ganhem espaço na Câmara de Vereadores de Porto Alegre do que os de Bolsonaro. Sim. Era aí que eu queria chegar. Sim. Baldi, e mais uma coisa, Leandro. Fala. Tá encerrando a gravação ou não? Não, fala, Matheus. Pode falar. Mais uma coisa. Os vereadores têm 2 tipos de nichos, tá? Tem o nicho da mídia, que é o cara de posicionamento, seja ele qual for, que trabalha atrás do computador e ali faz o seu nicho, e tem o cara de comunidade. Comunidade que eu falo assim, pode ser a comunidade dos motoristas de ônibus, os médicos de Porto Alegre, sabe? Esses nichos, que aí não é midiático a coisa. Sim. A coisa é pessoa a pessoa. A eleição, a campanha, ela é pessoa... A eleição desse cara é uma eleição, é uma votação orgânica. E pegando esse gancho, já estamos dando teto aí já de mais de 30 minutos de papo aí, e isso que é legal, a gente vai conversando, e para onde a conversa nos leva, a gente vai indo. E essa que é a ideia do bate-papo aqui do Baldcast, você que nos acompanhando aí, tá se inteirando desses assuntos, né? Tá sabendo, e é exatamente isso. Esse corpo a corpo, né? Essa dificuldade, essa situação toda, e aí fazendo um ping-pong, assim, um bate e volta. Tá. Campanha virtual é um desafio, né? Pré-campanha virtual é um grande desafio. Como é que tu enxerga? Como é que tu vai enxergar isso nesse ano em Porto Alegre? Quem tem mandato está 1 quilômetro na frente dos novos políticos. Entendi. Enxergo assim, simples. Quem tem mandato tem uma equipe forte e grande para trabalhar em tempo exclusivo de campanha, ainda mais em pandemia, onde não se bate ponto nos seus espaços de trabalho. Então, renovar a Câmara de Vereadores vai ser difícil. Será um esforço ainda maior. Isso. Eu nem digo que ela deve ser renovada porque ela é ruim. Eu não acho isso. Não tô mas é isso que tu tá falando, Leandro. Não é isso. Tu tá certo na vírgula, Leandro. Tu tá certo na vírgula. Entendi. Deputado estadual e federal a campanha para vereador, todos os políticos falam, é a mais difícil de todas. Porque estadual e federal tu te posiciona na rede, mesmo que mal posicionado, mas tu falar pro teu nicho, esse teu nicho existe nos 400 municípios, sabe? Entendi. Eu sou motorista de ônibus, por exemplo. Bom, tem motorista de ônibus Sim, do norte a sul, no Hermenegildo, em Pelotas, Rio Grande. Sim. Então, assim, a de vereador é a mais difícil. E tu não ter condições de ter uma grande equipe para fazer esse virtual que o Diego perguntou, é o que o Leandro disse na vírgula, né? Da Câmara vai ser muito difícil. Ou das câmaras. Da minha pergunta, quando eu quis falar do nicho, porque eu queria chegar nesse ponto agora. Matheus é um candidato católico, né? Vem de uma base católica, conservador, né? Claro que quando é vereador para todos, evidentemente, entendo isso, mas olhando a base católica, né? Esse nicho católico em Porto Alegre, qual a dificuldade, aonde está o problema de os católicos elegerem os seus representantes? Os católicos não têm uma boa formação social. Boa resposta.
Nós não temos essa formação. Não tem consciência política, não tem interesse na política, são ignorantes políticos. Eu acho que interesse até tem. Eu acho que não tem... Formação? Eu acho que não tem formação, é isso mesmo. Formação. Não tem formação. Porque assim, ó, vamos lá. Onde é que os católicos se encontram? Na missa, né? Na maioria, né? Sim. O que se deve falar no microfone da missa? Sobre o evangelho da missa. O salmo. Então tu não vai dar formação na doutrina social da igreja. O que acontece, e infelizmente acontece, é quando se consegue instrumentalizar X paróquia, X padre, X lideranças para uma ideologia, porque abre o microfone e se fala da sua doutrina social. Sim, e nós vimos isso, e desculpa falar, não sei se vocês vão entrevistar também outras ideologias, mas a verdade, né? Nós vimos isso acontecer com movimentos católicos ligados à ideologia mais à esquerda, chamado comunidades de base, teologia da libertação e assim por diante. Isso a gente viu o próprio Lula dizendo que o PT só existiu por causa das comunidades de base, por causa da Igreja Católica. Não é nenhuma acusação, é uma constatação. É um fato. Mas é justamente por isso que eu quis dizer. A dificuldade, e me parece que o paradigma a ser quebrado está aí. Os católicos se reúnem, estão na missa, né? Então na missa não é um lugar para se falar de política, ou seja, há um tabu a ser quebrado. Mas na realidade, o que se espera de um leigo católico é que ele esteja no mundo, né? Então, qual é a dificuldade da organização civil desses católicos para, esperando deles, leigos, o seu papel, cumprir o seu papel social, de responsabilidade social, de estarem inseridos no meio do mundo, no meio das comunidades, da sociedade, desempenharem o seu papel politicamente. Por que é tão difícil dos católicos elegerem seus representantes? Esse é o desafio, né? Eu teria duas respostas. Uma mais institucional. Acho que a igreja falha. Acho que a igreja deveria dar essa formação, convidar os leigos, deveria fazer. Não é pedir para votar no Nedel, que é um vereador católico de Porto Alegre. Não é isso. Né? Usei o Nedel como exemplo porque ele está se aposentando e não será candidato. Por isso que eu usei ele como exemplo, que é um amado irmão. Inclusive, tem me ajudado, tem me apoiado. Agora, institucional é essa, tá, Leandro? Mas também uma resposta religiosa, falta de conversão. Nós, infelizmente, muitos de nós, muitas vezes, somos católicos somente da porta para dentro da igreja. E não somos em casa, no lar, nem no trabalho e nem na sociedade. Então, é culpa nossa também. Por que eu estou provocando isso, né? Porque quem está nos assistindo, talvez muitos que estejam acompanhando a gente hoje, sejam católicos, né? E justamente a minha provocação é nisso. Tem que ter uma estratégia, me parece, de entendimento de que, bom, eu tenho que convergir, né? Eu tenho que focar naquilo aquilo que é lugar comum. Não haverá um candidato que vai combinar completamente com minha forma de pensar ou com minha forma de ser católico ou como eu entendo. Não. As diferenças precisam ser isoladas nesse momento e me parece que tem que haver uma convergência para um lugar comum. Né? Então, é por isso que eu vejo assim, me parece que tem base suficiente para eleger 2, 3 vereadores. Muito mais. Sim, né? muito mais. E a dificuldade eu conheço cidades, eu tenho contato com cidades e vereadores de outras cidades, até deputado estadual, federal de outros estados, em que existe uma maioria, inclusive. E essa maioria não é sacanagem. É apenas reflexo da sociedade. Da organização, né? Da organização do local. Meu Deus do céu. Esse assunto vai longe. Essas reflexões vão longe. Se a gente... se uma pergunta, uma resposta puxar a outra, a gente não encerra mais aqui, que na verdade era a vontade de a gente ficar batendo papo por um longo tempo. Já tá dando aí já o teto do que a gente tinha combinado já de bate-papo aqui com o Matheus Aires, hoje, né, pré-candidato a vereador, mas quem sabe quando vocês estiverem ouvindo já aí, final de agosto, início de setembro, outubro, né está como candidato, nós vamos entrevistar tantos outros que estão com mandato, outros pré-candidatos também, porque a ideia é justamente isso, é fazer essas provocações, é estar inserido no mundo da política,
provocando as pessoas, querendo ouvir todos os lados, né? E entendendo, e se isso é bom para mim, beleza. Se não é, obrigado. Se para você isso, né, que nos ouve aí no Spotify, nos assiste pelo YouTube, é bom para mim, beleza. Se não é, obrigado. Mas isso em nada nos dá o direito de nós sermos estúpidos, arrogantes, idiotas, né? De aniquilar esta pessoa da face da terra porque ela tem um posicionamento diferente do meu, porque ela pensa coisas diferentes de mim. Se você age assim, a política não é o seu mundo, né? Você fala de política da boca para fora, mas você não vive ela, né? Então, as nossas redes sociais estão cheias de energúmenos desse jeito que ou se pensa do meu jeito ou se não pensa do meu jeito. Ah, eu faço política. Sim. Né? Política não é isso, né? Eu botei um pi ali, porque política não é isso. Política é diálogo, é conversar sobre isso, é botar essas ideias na mesa e jogar adiante. Matheus, teria um bastidor para nos contar aí, assim, de finaleira? Um bastidor engraçado, uma situação bacana que aconteceu, alguma coisa assim, que de repente, vivendo, sem citar nomes, não, fique à vontade para não citar nomes, né? Mas assim, pode ser dois, um alegre e um outro triste. Toca a ficha, vai, manda aí. O alegre é o seguinte, um dia eu estava lá na Câmara de Vereadores, né, na cidade de Hermenegildo, onde eu veraneava quando era criança. Estava lá visitando a casa, né? Estava visitando a casa, na verdade. Não estava como vereador, estava visitando essa casa legislativa. E aí começou a ter um debate mais acalorado, projeto de lei, que definiria X. Um dos vereadores fazia parte do governo. Então teria que votar com o governo. E o vereador disse assim, não, peraí, eu não posso votar esse X aí, não. Não posso. E eu estava junto ali perto, escutando a conversa. E aí ele falou, cara, seguinte, ó, me traz lá o medidor de pressão lá, como é que é o nome? Como é que é o nome, cara? Como é que é? Negócio de pressão, mede pressão. Aquele negócio de pressão. Aquele que faz assim, ó. Cara, eu vou sentar ali, ó, e tu tira uma foto minha e bota na rede. Falando com o assessor dele. Eu tô passando mal. Tô passando mal, isso aí. E aí o assessor olhou e falou assim, ó, vereador, calma. Acabaram de tirar de... aí o vereador sentou com o negócio de pressão lá, e ele falou, tira, não, vamos fazer uma live. Abre ao vivo aí que eu vou falar ao vivo com os eleitores. Aí o assessor dele, não, vamos fazer foto. Ele, não, eu quero fazer ao vivo. E ele, vereador, o projeto acabou de ser retirado de pauta. Vai ser votado Y agora. E o vereador, não é mais X? Não é Y ali. Bom, então tá, vamos lá. Voltou pro plenário. Que beleza, hein? E o segundo é triste, tá? Tá. O segundo triste é o seguinte, ó. Fui visitar uma Câmara de Vereadores também, e aí chegando lá, na hora de conversar sobre o projeto, né, uma pessoa chegou, eu estava escutando a conversa, chegou no vereador e falou assim, vereador, agora vai vir tal projeto, posso te explicar o projeto? O vereador olhou e falou assim, não precisa. Então o senhor vai votar? Ele, não. Eu preciso daquele nome no Diário Oficial hoje. Se tiver aquele nome no Diário Oficial hoje, eu voto no projeto. E se não tiver, avisa lá, que pode demitir o que eu já tenho lá dentro. Isso é muito triste, né? Muito triste. É verdade. Eu, inclusive, fiz a minha parte, né? Fiz uma denúncia no Ministério Público de forma anônima e, infelizmente, sem provas, porque eu não estava filmando, não estava, né? Nem é do meu feitio fazer isso. Mas isso é muito triste, né? Muito triste. Porque, infelizmente, em algumas cidades, em algumas casas legislativas, ainda existe gente que viva disso. E a política não é isso, né? A política é a grande ferramenta de caridade que nós temos. Perfeito. Esse é o serviço que o Baldcast vai tentar prestar aí nesses próximos meses de pandemia, de loucura e de tudo mais. O balde aqui, o meu outro balde aqui ficou... Eu te mandei uns WhatsApp aí, balde, não sei se tu viu, mas a tua imagem ficou meio congelada aqui para mim, mas vamos ver depois o que vai acontecer aí. Não sei se tu abriu a câmera, não sei o que aconteceu aí, que tua imagem... Mas o teu áudio ficou o tempo todo aqui legal. O áudio do Leandro eu escutei. O áudio aqui ficou legal. Então, para a galera que está no Spotify, vai poder nos consumir aí de boa, né, com um áudio. E para a galera do YouTube, ele ficou com uma thumb meio do mano ali, assim, sériozinho, olhando. Ele não sofreu um AVC, ele não sofreu absolutamente nada. Então é isso. Eu vou encerrar por aqui. Agradeço ao Matheus Aires aí, a família toda
Aires que deu esse habeas corpus, né? A família Baldi também, né? Você, de repente, Matheus, quer fazer isso é importante. Política se faz com família. Faz as considerações finais aí. Valeu, Leandro. Valeu. Primeiro lugar, para quem quer fazer política, faça política com a família. Para utilizar o que o Diego acabou de falar, faça com a família, porque senão vai dividir a família. E aí não vale a pena fazer política. Número 1. Número 2, não existe mágica na política. Não espere Messias, não espere o Thor, o Hulk ou coisa parecida. Não existe super-herói na política. Tá? Não existe mágica. Se alguém chega oferecendo mágica, não é política, é mentira. Porque a política, ela se faz no diálogo, na conversa, na negociação, ou melhor, na boa negociação, que é aquela que negocia os projetos, e não os cargos, mas os projetos. Então, se eu pudesse deixar esse recado final, é isso. E o mais importante para quem vai se envolver na política não é a eleição, é a caminhada. Para mim, isso é uma verdade. Legal. Perfeito. Feito daí, Baldi. Obrigado pelo convite, queridos. Muito bom estar com vocês aqui. Já sou um curtidor, já sou um seguidor no Instagram, já sou um curtidor no YouTube, um inscrito no YouTube. Parabéns pelo belo trabalho. Obrigado, Matheus. Obrigado, Matheus. A tua disponibilidade aí antes do Baldi encerrar aí o nosso âncora, né? A gente combinou assim, ó, ele é o âncora, eu sou o comentarista. Né? Então, pois é, e tem o comentarista aquele que vai cravando, sabe? Que vai né? Eu vou ensaboando. É o policial bom e o policial ruim, né? E o Mussum vai indo embora. Eu não tenho experiência para ancorar. O Diego foi âncora de programa de rádio. É com ele. Eu disse assim, deixa, tu é o âncora e eu sou o comentarista, que eu acho que vai dar certo. É o Augusto Nunes e eu tenho o Zé Maria. Não dá problema nos papéis, né? Então, acho que isso... Então, assim, para o Diego, do nosso âncora encerrar, agradecer, Matheus, a tua disponibilidade. Acho que queremos aqui no nosso canal compartilhar com os nossos, né, os nossos seguidores aqui, o pessoal que nos acompanha, que nos ouve, trazer bons exemplos, né? Acho que tu é um bom exemplo de uma pessoa honesta, dedicada, que quer fazer política, que a gente sabe, nós conhecemos, sabemos da história, né? Sabemos da vocação por trás, né, e da seriedade com que tu trata esse projeto, porque isso é um projeto de vida, né? Então, muito me agrada a gente poder ter esse papo, assim, totalmente aberto, sem nada combinado antes, né? E é isso, e trocar essa ideia, porque todos nós queremos o bem, né, da nossa cidade, queremos o bem da nossa família, das pessoas que estão com a gente. Então, escolher bons candidatos, né? Então, a nossa ideia aqui é trazer boas opções, né? Mostrar às pessoas e dizer, olha, esse cara aqui é um bom candidato, dá uma olhada, é um bom pré-candidato, mas é uma boa opção, uma boa pessoa para estar lá representando, né? Nos representando. Então, agradeço a tua disponibilidade e passo a bola aí para o nosso âncora. Obrigado, espero ter surpreendido um pouco. Matei no peito, botei o pé em cima da bola e o juiz apitou o meio de campo ali, encerrado o episódio de hoje, aí o episódio número 20 do Baldcast, aí no YouTube, no Spotify, então você acompanha aí logo mais na sequência que a gente vai trazer mais gente, vamos falar sobre mais coisas, então o nosso joinha vai ficando por aqui, o nosso tchau vai se encerrando por aqui. Eu peço que os nossos queridos comentaristas e o nosso convidado de hoje aguarde aqui na sala após, porque teremos as considerações finais após o stop da gravação. Tá ok? Então, para quem tá aqui no Spotify, tchau para você. Para quem tá aqui no YouTube, até mais e até a próxima, a qualquer hora, a qualquer momento, falando de tudo um pouco ou parte dele quando nos der vontade. Tchau.